aí, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Gui. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o filme Luca, que lançou esta sexta-feira, dia 18. Antes de falar mais sobre o filme, eu vou falar sobre a minha opinião sobre Luca. O filme é um filme incrível, que fala bastante sobre diferença e sobre aceitação e também bastante sobre bullying. É um filme que fala sobre as diferenças entre os monstros marinhos e os monstros da terra, que é como as criaturas do mar chamam os humanos. Luca, que é um jovem monstro marinho cheio de aventura e curiosidade dentro de si, encontra o seu amigo Alberto e vemos uma grande amizade crescer entre esses dois personagens. No início, vemos o Alberto como uma pessoa arrogante e muito orgulhosa de si, mas logo depois vemos mais a interação entre esses dois, vemos uma grande amizade crescer e vemos o quanto eles se complementam, o quanto Luca precisava de Alberto para poder sair para se aventurar no mundo humano e o quanto Alberto precisava de uma pessoa para não se sentir mais tão só. Logo depois vemos mais uma pessoa se juntar ao grupo, que é Julia, que é sempre muito animada com tudo. Esses três juntos, Luca, Julia e Alberto, vemos a criação do grupo dos excluídos, que marca o início dessa grande amizade. Esse filme não se trata só sobre a amizade entre esses três personagens. Esse filme também fala bastante sobre o preconceito que essas pessoas da cidade e do mar sentem por criaturas diferentes, seres que são diferentes. Luca é um filme que com certeza será lembrado por bastante tempo como um dos mais novos sucessos da Pixar. A construção desse filme e a animação foram muito bem feitas. A forma como a cidade foi apresentada para todos que assistiram o filme foi muito bem feita. A forma como os monstros marinhos, como é chamado os personagens, voltam para a água e se tornam novamente seres marinhos, como eles se tornam humanos quando se secam, é muito bem feita. A forma como qualquer gotinha d'água faz uma parte deles voltar a ser a parte do monstro marinho. Vemos a cidade, como ela se sente em relação aos monstros marinhos, como a cidade inteira tem uma relação com esses monstros de ódio, que eles querem caçar e matar todos. E principalmente com o pai de Julia, que fala sobre caçar esses monstros. Não só sobre isso, também vemos a relação entre ele e Alberto, onde Alberto acaba vendo como uma nova figura paterna, depois que seu pai o deixou. Vemos a grande descoberta de Luca, que sempre quis saber qual era o seu destino, e descobre que é aprender e descobrir sobre o mundo da superfície, sobre os humanos que vivem lá. O filme também fala bastante sobre bullying, que o personagem Hércules, que traz todo o medo da cidade em um só lugar. Nós vemos uma pessoa que manda na cidade. Nós vemos um garoto que basicamente se acha o dono de tudo, que manda em tudo. Ele traz todo o preconceito dessa cidade em um só personagem. Nós podemos ver que no momento em que ele para de falar, em que ninguém mais o escuta, a cidade se acalma e todos passam a aceitar aqueles seres que eram tão diferentes. Que mesmo sendo diferentes, ainda tinham muitas coisas parecidas com ele. Nós também vemos a interação de Luca com seus pais. Nós vemos como os pais de Luca, eles são completamente estreitos a uma só regra: não entrar em contrato com os monstros da terra. Ou seja, viver somente naquele lugar, não ir para outro lugar, não procurar fazer coisas diferentes. Então, principalmente os pais de Luca, quando percebem que Luca estava agindo diferente, que ele estava se interessando por coisas da superfície, pensam em mandar seu filho para viver nas profundezas do oceano. Ou seja, eles queriam distanciar o filho o máximo possível dos monstros da terra. Por quê? Por medo das diferenças que eles tinham, por medo do que era diferente. Nós também vemos a interação dos pais de Luca com as crianças da pequena cidade na Riviera Italiana. Nós vemos eles tentando molhar todas as crianças da cidade, tentando achar o filho deles. Nós também já vemos no início que a avó de Luca, com quem ele já se encontra, já tinha ido na cidade. Ela fala como ela já ganhou num jogo de cartas contra um dos humanos. Nós vemos também a aceitação dos pais dele sobre os sonhos de Luca, que é aprender sobre aquele mundo tão diferente, aprender sobre tudo, aprender sobre coisas diferentes. Nós vemos que Luca queria estudar, queria aprender,
queria evoluir. Nós vemos isso quando Julia apresenta para Luca os livros que ela tem, as histórias, conta para Luca sobre as estrelas. Nós vemos a imaginação de Luca rolar no momento que vemos Luca pulando, correndo sobre uns anéis de um planeta. Nós vemos muita coisa. A animação de Luca é uma das melhores animações da Pixar que eu já vi. Não posso dizer que ela supera todas as animações da Pixar. Claro, a Pixar tem diversas histórias magníficas. Mas eu amei Luca, amei a forma como Luca foi interpretado, amei como Luca foi representado. Só para deixar claro, eu vi o filme em inglês, eu não vi ele dublado ainda. Pelo que eu sei, ele foi dublado por Cláudia Raia, dublou o filme também. Eu espero bastante que a dublagem tenha ficado boa, eu ainda irei ver o filme dublado. Mas pelo que eu vi dele legendado, é um filme muito bom. É um filme com personagens muito bem desenvolvidos. É um filme que tem uma história muito cativante. E só mais um aviso, para quem queria saber, quem veio para esse vídeo aqui só para saber isso, sim, tem cena pós-crédito. É uma cena bem pequenininha, vamos assim dizer, mas é muito engraçada. É uma cena muito boa. Eu achei bastante engraçada a história. Tomara que esse filme tenha uma continuação. Eu gostaria muito se ele tivesse uma continuação. Se não fosse uma continuação assim, tipo um outro filme para continuar, uma sériezinha contando a história de Luca depois que ele sai da cidade num trem. Eu amei bastante esse final em que o Luca sai para aprender com Julia. Ele vai com Julia no trem. Eu amei também que Alberto encontrou uma nova figura paterna. Ele foi aceito pelas pessoas da cidade no final. Amei a forma como isso foi escrito. Também amo a parte em que Alberto e Luca se encontraram e se tornaram amigos rapidamente. Alberto realmente precisava de alguém, de alguma coisa para não se sentir mais só. Alberto se sentia só, ele se sentia sem ninguém, ele se sentiu abandonado por muito tempo. Tanto que ele marcava nas paredes quanto tempo fazia que ele estava sem o pai. E ele achava que ele ia voltar. Luca é um filme que ele mexe muito com você. Ele pode ser um filme infantil, mas como sempre a Pixar e a Disney têm essas coisas escritas que estão ali, mas que crianças não vão perceber porque ainda não estão muito amadurecidas para perceber isso. Então, geralmente só adultos que veem o filme percebem. Como sempre, Luca é um filme para você ver com sua família, para você se apaixonar pelos personagens e aprender sobre o que é ser diferente, o que é ser uma diferente, o que é não julgar uma pessoa por ela ser diferente. Luca é um filme que fala bastante disso, sobre as diferenças e sobre como elas não importam, como elas não vão importar, não deveriam importar sobre como você vai agir com alguém. Como Hércules age quando ele vê Alberto se tornando um monstro marinho. Como nós devemos sempre agir como Julia agiu. Julia agiu como uma pessoa normal. Ela ficou preocupada pelos amigos dela, como uma pessoa normal deveria agir. Ela ficou preocupada com o Luca. Por quê? Porque Luca era um monstro marinho e o pai dela caça esses monstros. Ela simplesmente fez o que qualquer pessoa normal deveria fazer. Ela pediu para Luca ir embora, para ele poder se esconder, para ele poder ficar seguro, para ele não ter que ser machucado pelo pai dela. E Alberto, ele foi um personagem que mais me marcou na história. Eu amei Luca, amei o Luke e Alberto, eles foram os personagens que mais me marcaram na história. Eu adorei como eles foram escritos. Adorei como Luca e Alberto foram feitos. Alberto para ser um personagem tão o oposto de Luca e Luca para ser um oposto bem grande de Alberto, mas para eles se complementarem, para eles se tornarem um personagem, dois personagens incríveis. E como sempre, vejam Luca. Luca é um filme incrível e que com certeza vai cativar a mente de vocês. Luca vai ser um dos personagens que vai ser lembrado por muito tempo da Pixar. Vai ser um personagem que vai ser um dos novos clássicos da Pixar. Vai ser um personagem incrível e que vai trazer muita coisa para nós. Ou seja, eu espero que tenha uma continuação. Talvez tenha, porque agora a gente tem o Disney Plus. Talvez a Disney faça uma sériezinha com Luca. Eu espero bastante que isso aconteça. Eu adoraria uma continuação de Luca. Eu amei como a história acabou, como o filme acabou. Então, uma historiazinha de Luca se aventurando na cidade grande seria muito incrível. Então é isso, pessoal. Falou. Eu gostaria de falar mais, mas eu tenho que ir agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. O vídeo já tá com 9 minutos. Então, galerinha, é só isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tô planejando postar um vídeo por mês. Então, falou e
Fui.